Olá! Hoje o nosso papo é sobre um detalhe que faz toda a diferença na segurança e no jeito que um carro anda: a geometria veicular. Eu sei, o nome pode até soar meio técnico, mas entender o básico disso é, na verdade, fundamental para manter o carro rodando lisinho e, claro, de forma segura. Então, bora entender isso direito. Sabe aquela sensação do volante tremendo um pouco mais forte quando se acelera na estrada? Ou a impressão de que o carro tem uma vontade própria e fica querendo sair da faixa? Pois é, esses são sinais clássicos de que alguma coisa pode estar fora do lugar na geometria do veículo. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que esses problemas aparecem. Depois, vamos falar da primeira solução, o balanceamento. Em seguida, a gente aprofunda no que é o alinhamento e seus três ângulos principais. E para fechar, vamos ver como um ajuste bem feito se transforma em mais segurança e até economia no bolso. Vamos começar pelo básico. Para a gente entender de vez todos esses sintomas que incomodam, como a vibração ou o carro puxando para o lado, na maioria das vezes tem uma única causa raiz. Uma causa que está ali meio escondida no jeito como as rodas se conectam com o carro e principalmente com o chão. A tal da geometria veicular, que todo mundo conhece mais como alinhamento, nada mais é do que o ajuste fino dos ângulos das rodas. O objetivo é deixar tudo exatamente como a fábrica projetou. E isso é super sério, porque mexe diretamente em como o carro obedece ao comando no volante. Muita gente confunde, mas antes mesmo de pensar em alinhar, tem um passo crucial que vem antes. O primeiro passo para uma direção suave é o balanceamento das rodas. Muitas vezes a solução para aquela vibração chata já se resolve aqui. E a lógica aqui é bem simples, na verdade. Pensa só. Qualquer graminha a mais de um lado do que do outro, quando a roda gira bem rápido, vira uma tremedeira danada. O balanceamento serve exatamente para isso: encontrar esse desequilíbrio e zerar ele, para a roda girar redondinha. E como isso funciona na prática? Bom, lá na oficina, a roda vai para uma máquina especial que faz ela girar em alta velocidade. Sensores super precisos medem a vibração e apontam um lugar exato onde o conjunto está mais leve. Aí é só colocar um contrapeso de chumbo ali e pronto. É um ajuste de precisão que faz uma diferença gigante. E é aqui que a coisa fica séria, porque ignorar o balanceamento não é só uma questão de conforto, de parar de tremer. Aquela vibração constante vai comendo os pneus de forma irregular, o que já é um prejuízo. Pior, ela força componentes caros, como rolamentos e amortecedores. No fim, o conserto pode sair muito mais caro. E o mais importante, um carro que vibra é um carro menos estável e, portanto, menos seguro. Ok, rodas balanceadas sem trepidação. E agora? Agora a gente sobe um degrau e fala do alinhamento. O foco aqui não é mais a vibração, mas sim a direção para a qual as rodas apontam, o ângulo delas em relação ao carro e umas com as outras. O alinhamento, então, é um trabalho mais detalhado, que mexe com três ângulos fundamentais, com nomes, vamos dizer, um pouco esquisitos: cambagem, caster e convergência, que também chamam de tow. Cada um deles tem uma missão bem específica e super importante para o comportamento do carro. Beleza, então vamos mergulhar nesses três nomes aí. A gente vai entender o que cada um faz e por que o ajuste correto deles é tão decisivo para a dirigibilidade de um veículo. Vamos começar com a cambagem. Imagina que alguém está parado na frente do carro, olhando diretamente para ele. A cambagem é o ângulo da roda. Ela está perfeitamente na vertical, retinha, ou ela está um pouco inclinada para dentro ou para fora. Essa inclinação é a cambagem. E a diferença é bem visual. Se a parte de cima da roda se inclina para fora, a gente chama de cambagem positiva. Agora, se ela se inclina para dentro, na direção do motor, aí é cambagem negativa. Não existe certo ou errado absoluto. O ideal é o que o fabricante do carro determina. O problema é quando esse ângulo sai do especificado. E quando a cambagem está fora do lugar, os problemas aparecem rapidinho. O sinal mais claro de todos é o pneu desgastando de forma desigual, sabe? Comendo só a beiradinha de dentro ou de fora. Isso não só obriga a trocar os pneus bem antes da hora, o que dói no bolso, como também aumenta o arrasto, gastando mais combustível e, claro, afeta a estabilidade do carro. O segundo ângulo é o caster. Esse é um pouco mais abstrato porque é o ângulo do eixo de direção olhando o carro de lado, mas ele tem duas missões super importantes. A primeira é ajudar o carro a andar retinho sem ficar bambeando, e a segunda é aquela mágica de fazer o volante voltar sozinho para a posição central depois de uma curva. O caster também pode ser positivo ou negativo, mas a grande maioria dos carros hoje em dia usa o caster positivo, justamente para ter mais estabilidade. A melhor analogia é pensar numa bicicleta.
Sabe como o garfo da roda da frente é inclinado para frente? É o mesmo princípio. Aquela inclinação ajuda a manter a direção. E se o caster está desregulado, bom, aí quem dirige sente na hora. O carro pode parecer meio bobo em velocidades mais altas, a direção fica mais pesada, mas o sintoma mais clássico é esse. A pessoa faz a curva e tem que ajudar o volante a voltar para o lugar. Isso torna a direção bem mais cansativa e, claro, menos segura. Por último, mas com certeza não menos importante, a gente tem a convergência, ou towing. E a melhor forma de entender isso é pensar nos nossos próprios pés. Se as pontas dos pés apontam para dentro, uma na direção da outra, isso é convergência. Se apontam para fora, é divergência. Nas rodas, o objetivo é que elas andem perfeitamente paralelas uma à outra. Agora, atenção aqui porque esse talvez seja o ponto mais crítico. A convergência errada é de longe a maior vilã do desgaste de pneus. Se as rodas não estão paralelas, é como se elas estivessem sendo arrastadas de lado no asfalto o tempo todo. O resultado? Um pneu novinho pode ser destruído, literalmente lixado, em pouquíssimos quilômetros. Ufa! Depois dessa parte mais técnica, vamos ao que interessa de verdade. Por que se preocupar com tudo isso? A resposta é simples. Manter a geometria do carro em dia não é um gasto, é um investimento. Um investimento direto em segurança e em economia. E para facilitar a vida, a gente pode pensar numa colinha rápida. O carro vibra na estrada? Primeiro suspeito, balanceamento. O pneu está comendo só por um lado, na beiradinha? Olho na cambagem. O volante ficou teimoso e não volta sozinho? Cheque o caster. E se os pneus estão acabando rápido demais, de um jeito estranho? Quase certeza que é convergência. Então, resumindo a ópera, qual é a vantagem de manter tudo isso em dia? Primeiro, e mais importante, segurança. O carro fica mais estável, mais previsível. Segundo, economia. Os pneus vão durar o que eles foram feitos para durar e o consumo de combustível melhora. E por fim, o prazer de dirigir. Um carro alinhado é simplesmente mais gostoso e confortável de guiar. E a gente termina com essa reflexão. Da próxima vez ao volante, vale a pena prestar atenção nesses pequenos sinais. O carro está rodando suave, obedecendo aos comandos na hora, ou parece que ele está o tempo todo lutando contra si mesmo a cada quilômetro? A resposta para essa pergunta pode estar na geometria.